Olá, olá, boa noite. Estamos dando início a mais um encontro de discussão coletiva do livro do João Bernardo, Poder e Dinheiro, né? Já em clima natalino. Então, coloquei aqui minha touquinha de Papai Noel. Queria dar, Ficou muito simpático, hein? Deixa o registro. queria dar minha saudação a todos que estão nos acompanhando aí. Então, feitas as saudações iniciais, então eu vou passar a palavra para quem se sentir confortável de fazer os primeiros apontamentos. Lembrando que hoje nós estamos fundamentalmente discutindo o capítulo de número 17, que está aparecendo aqui embaixo na tela, né? A Lei do Regime Senhorial, primeira versão. E também, claro, a nossa esperança é conseguir chegar no capítulo 18 ainda hoje, que é sobre os reis, né, no regime senhorial. Então, Eduardo chegou aqui. Convoquem o Paulo aí. Paulo, por favor, contamos com a sua presença, hein? Se está entre nós, mande um sinal. Tem um tal de Matheus Targiano aqui dando boa noite. Bonitinho, bonitinho. Mas é compromissado. Bom, alguém quer começar acerca desse capítulo 17? Eu não. Estava esperando o seu eu, não, mas... Eduardo, antifascista, talvez possa fazê-lo. Eduardo tá fechado o seu áudio. Não, clássico, né? Eu acabei de entrar diretamente uma formatura virtual, então deixa eu só me ambientar minimamente aqui. Tá bêbado ainda? Por quem não, Mário, quem dera. Se tem um problema grave com as formaturas virtuais é que carece de álcool, então... Bom, o Paulo já se manifestou aqui, saudando a todos. Então a gente pode começar. Eu acho que esse capítulo, talvez... Esse capítulo, apesar de muito curto, né? Ele tem 3 páginas. Talvez mereça a leitura de alguns trechos, porque é possível que seja um dos capítulos a produzir potencialmente maior estranhamento, né? Entre leitores desavisados, né? Talvez a gente possa afirmar que é muito raro, né, nos dias que correm, encontrar um livro de história que não esteja dedicado a estudo do direito, a história do direito, algo do tipo, a referência à lei, tá? A menção à lei, a proposição de que seja interessante, necessário, né, estabelecer a lei de funcionamento, a lei de estruturação do regime senhorial. Né? Para os menos recentes na vida, como eu, talvez fique a lembrança, né, de obras em certas vertentes do marxismo que se orientavam por essa perspectiva, né, de entender a dinâmica de funcionamento dos modos de produção, por exemplo, dinâmica de funcionamento e reprodução dos modos de produção. Né? Lembro uma nota no Capital de Marx, em que ele próprio, Marx, se refere a um comentarista que teria destacado que para ele interessava tanto, talvez mais até do que entender o funcionamento dos sistemas, entender o seu devir, né? O potencial de transformação intrínseco no funcionamento dos sistemas, né? Então, é um pouco sobre tal perspectiva, né? Agora, encontrar leis, a referência à lei, ou a perspectiva de sintetizar uma lei de funcionamento de um regime, de uma sociedade, né? Num contexto em que a história talvez siga ainda, hoje de forma menos hegemônica, né? Mas a história siga ainda pautada por perspectivas epistemológicas, né? Que duvidam da sua capacidade de fazer generalizações, duvidam da sua capacidade de tomar objetos de estudos ao nível de sociedades, tamanho seria
né, o grau desse objeto, tamanha complexidade da sua constituição, em meio a perspectivas epistemológicas que pretendem que a história, que o único real que interessa a história e que ele é factível de abordar é o real discursivo, né? Ver a menção a uma lei num livro de história pode soar estranho para muitas pessoas, né? Já que seria essa uma referência, uma proposição até, para alguns, do que diferenciaria a história de outras ciências, sobretudo as ciências da natureza, né? A incapacidade da história de estabelecer leis de funcionamento, né? E de estabelecer previsões, né? Acerca da estrutura, da dinâmica de funcionamento e transformação da sociedade. Eu acho que talvez valha a pena, não sei o que vocês acham, a gente considerar algumas passagens do texto para tentar deixar o mais claro possível para o leitor qual é a perspectiva aqui do João Bernardo, qual é a proposição dele, né, ao se referir o anseio de realizar aqui, depois dos estudos que ele fez. Veja, ele poderia, em tese, ter começado o livro, né, avançando sobre o que seria para ele a lei de funcionamento do regime senhorial, né? Então, não é de menor importância que ela só apareça nesse momento, né? Depois de realizados vários estudos de caso, depois de realizado, a partir dos estudos de caso, as generalizações das relações predominantes no processo de implantação do regime senhorial, depois de analisar as classes sociais fundamentais, depois de analisar as relações entre as classes, é que ele chega, enfim, a propor provisoriamente, diga-se de passagem, uma lei de funcionamento do regime, porque, como ele indica logo abaixo do título, é a primeira versão, né? E eu já antecipo aos leitores que daqui a 3 anos, quando a gente chegar ao terceiro volume da obra, né? Eu já com dificuldade de raciocínio, maior ainda, já com dificuldade de audição, mas ele vai, no terceiro volume, refazer a lei, reavaliar a lei, né? Reconsiderar e ajustar a lei que ele propôs nessa altura do primeiro capítulo. Então, não sei, vocês concordam com essa ideia de a gente... Eu acho sim, Mário. Eu acho que merece sim a leitura mais atenta, né, de cada passagem. Só uma questão que você colocou que eu acho que vale a pena também para que o leitor, né, quem está nos acompanhando, não fique com uma sensação errada, né? Geralmente, né, quando se pensa nessas leis, se pensa em algo engessado, e aí justamente só para reforçar algo que o Mário está dizendo, o caráter provisório dessa primeira versão, e que após avançar mais no estudo desse sistema senhorial, essa lei é refeita, né, ou revisada, se vocês preferirem. Então, isso, para mim, eu acho que é importante destacar, porque coloca em xeque uma visão muito enrijecida do que seria a análise marxista sobre esses passados, né? Então, ainda que lidando com uma lei geral, né, e aí, como ele coloca, ainda assim é uma lei totalmente possível de ser reformulada, né, diferente do que grandes detratores dizem por aí. Aí eu queria, Mário, se você me permite, fazer um destaque de um primeiro trecho aqui, então. Pode ser? Data vênia, meu caro colega Tiago, por favor. Exatamente. É muita erudição para uma noite de quinta-feira. Bom, vamos lá, então. Está na primeira página, né, desse capítulo. Acho que já vale a pena destacar, né? No segundo parágrafo, começa assim: a lei geral fornece uma estrutura lógica unificada, tanto para as relações entre as classes e o modo como delas decorrem a produção e subsequente circulação dos objetos econômicos, como para as formas por que as classes concebem tais relações. Foi essa Dermaché, sintetizadora, que Karl Marx conseguiu na crítica do capitalismo, ao definir a mais-valia, a lei do valor, e que tem de ser reelaborada para as condições próprias de outros sistemas. Então, eu queria destacar essa passagem, né, em que João Bernardo destaca a importância do porquê, né,
propor uma lei geral, né? Justamente. Oi, fala. Não, rapidinho, eu acho que valeria a gente terminar esse parágrafo. Você começou, eu acho que é um parágrafo bem interessante. O que vocês acham? Ok. Por mim, sem problema. Posso seguir aqui a leitura, sem problema. Nas condições de outros sistemas. Na medida, porém, em que me parece prematuro, no estado atual da investigação histórica, formalizar modos de produção que não sejam o capitalista. Limito-me aqui à análise de um regime, conceito a que atribuo um grau de generalidade menos amplo do que cabe a um modo de produção. A lei geral definida para a sociedade senhorial possui o mesmo caráter teoricamente provisório do regime, a que se refere e constitui até o ponto em que mais agudamente se faz sentir essa situação transitória, quando e se tornar possível conjugar este regime com outros, de maneira a defini-los mais abstrata e globalmente, então a lei geral terá de sofrer idêntica transformação. Aí ele termina fazendo referência ao que o Mário está destacando, né? Após ele percorrer um grande percurso, ele vai revisar essa lei. Enfim, eu acho que aqui ele toca em âmbitos teóricos muito profundos e também em alguns pontos que a gente tem, volta e meia, nas nossas reuniões, tocado, que é a questão do modo de produção. Volta e meia a gente acaba fazendo essa referência que eu acho que o João Bernardo deixa muito claro o que ele está pensando a respeito desse modo de produção e do nível de abstração que pressupõe, abstração e generalidade também, que pressupõe a formação de um modo de produção. E aí eu acho que quando a gente avança nesse capítulo, a sensação que eu tenho é que isso fica mais claro para o leitor que chegou até aqui, o porquê que ele está fazendo essa abordagem. Eu estou tentando não ler aqui o chat privado da gente, porque senão eu já sei que eu vou começar a rir. Mas, enfim, era mais ou menos isso, só para destacar, né? Que é quando aí, finalmente, né, o João Bernardo vai chegar a considerar a questão da troca de presentes como elemento-chave de articulação desse regime. E, de forma mais profunda também, acerca da possível, não sei se é possível, da possibilidade de articulação de um grande modo de produção. Então, a troca de presentes é um elemento-chave para poder entender essa lógica de articulação do pré-capitalismo. E aí tem algumas questões muito interessantes, porque eu senti falta nesse capítulo, por exemplo, das referências ao Godelier, né? E me parece estranho, né? Porque, sendo um livro escrito nos anos 2000, o Godelier já tinha publicado alguns artigos, enfim, até um livro, se eu não me engano, fazendo considerações acerca desses modos de produções anteriores ao capitalismo. Mas, enfim, ainda assim, uma questão que eu queria destacar com vocês, eu não sei quanto vocês tiveram a mesma leitura que eu, é que apesar dele não citar o Godelier, ainda assim, digamos assim, a contradição nessa troca de presentes, que não está destacada diretamente no Musso, mas aparece muito mais no Godelier, ele aparece aqui de forma mais clara no João Bernardo, né? Digamos assim, essa desigualdade nessa relação da troca de presentes aparece de forma muito mais clara no João Bernardo, apesar dele só citar um uso aqui. E eu acho que isso é louvável. O livro do Godelier, né, o que é mais famoso dele sobre esse tópico, né, o Enigma do Dom, foi lançado originalmente em 96, no original em francês, né? Então é uma obra que já estava aí. E eu também não lembro de ter reparado nas notas nenhuma menção ao Godelier, não só nesse capítulo, mas ele já vinha tratando dessa questão do presente há uns outros capítulos. Ele só cita o Marcel Mauss, mas nem aqui. É no capítulo que a gente já leu, que é o capítulo sobre as relações de poder. Mas eu acho que esse primeiro livro, se eu não me engano, é de 95. O segundo, acho que é de 97. Então, é um ano antes da publicação do Enigma do Dom, da Dádiva, né?
Eu acho que talvez ele não tenha travado contato com a obra do Godelier nesse momento, pelo menos. Não, sem dúvida. Aí foi o que eu tinha destacado antes. Talvez ele não tivesse tido contato com um livro. Com essa obra específica, pelo menos. Com essa obra específica, mas até 95 o Godelier já tinha publicado. O que não é um problema. Não acho que é um problema. Só estou destacando eu acho que ele chega a uma conclusão muito similar, mano, ao Godelier. Não, sem dúvida, sem dúvida. A questão é que, não é dizer que eu não tenho procuração para defendê-lo, mas é um pouco a situação, né? Se a gente for no final, na bibliografia dele, ele talvez tenha 1000 obras citadas, algo em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, né? Eu nunca contabilizei isso, na verdade. Agora, ainda assim, é evidente, né? Que aqui e acolá a gente sente falta, potencialmente, de um autor ou de outro, né? Eu acho que ele, enfim, ele é claro ao longo do livro, né, que certos temas tiveram um tratamento mais aprofundado do que outros, né? E digamos, o universo de autores que ele mobilizou para tratar vários aspectos, vários ângulos do tema e aspectos diversos é desequilibrado, né? Agora, enfim, eu acho bastante razoável, né? Considerando o volume do esforço, o volume da obra, né? E que ele tenha, nesse caso, ele só foi mesmo lá no clássico, né? Do Marcel Mauss, inclusive não considerou boa parte das críticas que são feitas ao Marcel Mauss, justamente por ser um desbravador desse campo, né? Agora, com relação à questão que você falou, eu tenho a impressão também que, ainda que a proposta, né, ainda que ele clame, né, ou anseie por um dia em que os estudos se acumulem, né, e se chegue talvez a alinhavar o que para ele teria sido o único grande modo de produção. No fundo, a perspectiva dele é que, historicamente, né, teriam existido até aqui 2 grandes modos de produção. Né, os modos de produção pré-capitalista e o modo de produção capitalista. Né? Então, eu acho que, ao invés de concebê-los, cada um dos muitos modos de produção pré-capitalistas, como formas radicalmente distintas entre si, como, né, formas especificamente diferenciadas entre si, né, ele aposta na perspectiva e faz um ensaio disso, num texto publicado em 2 partes na revista do Niep Marx, né, mas ele aposta na perspectiva da construção, né, de um grande, né, objeto que seja esse tal grande modo de produção pré-capitalista, né, no qual aqueles modos de produção que a gente concebe que teriam existido hoje seriam partes constitutivas suas, né? Seriam formas históricas específicas assumidas por esse grande modo de produção pré-capitalista. E aí eu acho que o que talvez ajude a entender, né, que ele vai nessa direção, por exemplo, da questão da troca de presentes, que ele vai beber nessa fonte, talvez seja justamente essa perspectiva, né? Ainda que ele diga que essa síntese teria que ser feita, né, o esforço, e vejam o tamanho do esforço, né? Ele concebe que o esforço que precisa ser feito aí seria o mesmo esforço que Marx, que ninguém menos do que Marx fez para sintetizar o capitalismo, né? Então, eu acho que isso já assusta, né? Se ele está propondo uma tarefa e está tentando arrebanhar interessados, eu acho que esse encaminhamento já assusta, né? Já desabilita. Mas eu acho que, ainda que ele proponha que isso venha a se realizar, me parece evidente que ele tenha reflexões nessa direção, né? Seria muito difícil ele propor que o regime senhorial fosse parte desse grande modo de produção sem pensar minimamente sobre ele, né? Então, é possível que essa antecipação que ele fez na mente do que seria esse grande modo de produção ajude a entender alguns caminhos que ele toma aqui, né? Porque, de alguma forma, ele está pensando no regime senhorial como necessidade, mas contrabalançada pela perspectiva do regime senhorial como parte de um todo complexo maior, né? Eu fico por aqui porque o Praguinha está impossível hoje. Tem dia que
o Praguinha é um cão salsicha, né? Mas tem dia que ele acha que é um cão enorme, enfim, com um potencial destrutivo muito superior às patinhas dele, que são curtas, né? Eu peço desculpa a essa multidão de ouvintes aí. Não, então, dando continuidade, o Praguinha é demais mesmo. Os artigos que o Mário está fazendo referência, o nome, para quem tiver interesse, é Economia da Troca de Presentes. E aí o subtítulo é super sugestivo, né? Para uma teoria do modo de produção pré-capitalista. Então, ele não é só ousado, ele também se propôs a formular uma teoria do modo de produção pré-capitalista. E aí é interessante, mano, porque ainda que talvez, e esse artigo que foi publicado é de 2017, né? Então, ainda que isso não tivesse totalmente claro na cabeça do João Bernardo, talvez em 95, imagino que não estava totalmente nítido, ele tinha noção dessa existência de um grande modo de produção, e aí eu acho que isso nos ajuda a compreender melhor a formulação do capítulo, desse pequeno capítulo, em que ele faz essa digressão e diz da importância de uma lei geral, diz que ali ainda não é possível, naquele momento, a partir dos estudos que tinham sido feitos, formular uma teoria do modo de produção, novamente toca na questão do regime, e aí eu acho que tem um ponto aqui muito, muito importante, que é o seguinte: isso não significa, esse modo de produção que é capitalista, na concepção do João Bernardo, não significa fazer tábua rasa do passado. Porque a sequência do capítulo é justamente dizer, olha, o que tem de específico nesse regime. Né? Então, olha, existe uma grande teoria ou existe um grande modo de produção pré-capitalista, mas isso não significa que ele foi totalmente igual a todo momento. Então, existem especificidades que marcam a diferença desse regime senhorial. E aí ele vai detidamente apontar quatro características, né, desse regime que diferencia de outros. Enfim. O que a gente poderia imaginar é que haverá, na perspectiva dele, outros regimes, né? Quantos serão, que designações ele usaria? Para isso, a gente teria que tentar conversar com ele. Agora, o que se supõe é isso, né? Que o senhorial seria apenas um regime em meio a outros tantos regimes, né? Que teriam configurado, o que é fundamentalmente, gente, a ideia de um modo de produção no qual a humanidade teria vivido entre a constituição do Homo sapiens sapiens e o século XIX, né? É só isso, mais ou menos, né? Avançamos, então, para essas especificidades? Avançamos. Só um breve comentário, né, que me chamou a atenção, né, nessa passagem do João Bernardo. Ele menciona no primeiro parágrafo, né, quando ele vai falar em posição de dados percursos aos objetos econômicos, constituiu o objetivo básico das relações sociais no regime senhorial, e logo abaixo, no segundo, ele retoma, né, essa questão das relações entre as classes e o modo como delas decorre a produção e a subsequente circulação dos objetos econômicos. E aí logo depois ele cita o Marx, e isso me lembra bastante um texto que inclusive a gente discutiu no outro grupo, dos Grundrisse, na introdução, que é a noção do Marx, quando ele vai definir um pouco o modo de produção, né, de forma mais abstrata, que é os momentos que constituem o modo de produção, né? Então a produção lá seria para o Marx a própria produção, a circulação, a distribuição e o consumo dos objetos econômicos. E aí não necessariamente o que foi produzido, né? Inclusive a distribuição dos meios de produção, o consumo dos meios de produção, o trabalho, né? Ele estaria aí dentro desse momento que seria a produção, né? O modo social de se produzir. E, bom, o João Bernardo deixa extremamente claro que é a partir daí que ele está, pelo menos foi o meu entendimento, né? Foi a partir daí que ele começou a analisar, e talvez por isso ele tenha colocado essa questão da lei, como o Mário colocou aí no início, né? Depois, né, ele começa fazendo toda uma investigação das classes, das senhorias, etc., para depois ele estabelecer essa lei, essa primeira versão da lei do regime senhorial. Então, bom, achei que foi
nesse sentido, né, que ele encaminhou a obra dele e, mais uma vez, eu acho que é um elogio ao João Bernardo, porque em questão de método e análise, o cara é gigante, porque, inclusive, método não só de investigação, né, mas método de exposição. Ele fazer esse percurso todo para chegar e definir uma primeira versão da lei, achei fantástico, inclusive o capítulo, né, relendo a segunda vez e parece que é novo, né, você olha e vê coisas novas. Achei bem interessante. Era só essa pontuação que eu queria fazer. Vale destacar também, Matheus, que não é um tipo ideal. O percurso metodológico é extremamente diferente. Pois é. Esse era o ponto, inclusive, que eu tinha pensado, inclusive, para comentar com vocês, né? Eu tenho a impressão que a obra do João Bernardo, para além de tudo, ela é um ensaio prático de execução do método marxiano de investigação. E digo isso no seguinte sentido. Ele traz para a gente uma discussão a fundo, que é do método da crítica imanente. Vai lá, Lukács, destacar como procedimento marxiano, ou seja, o pesquisador e a teoria devem expressar a realidade do objeto, ou seja, a partir de suas condições empíricas, imanentes. Não ao contrário, como o Thiago estava lembrando, ou seja, ir à realidade para verificar a teoria, mas é extrair, teoricamente, do próprio objeto, em seu movimento, suas contradições, as condições teóricas de reproduzi-lo idealmente. Então, acho que isso aqui é muito interessante. Isso vincula-se com o que o Mário estava falando no início. Não é à toa que ele não começa com um capítulo teórico, fazendo grandes definições do que é classe, Estado. Ele verifica amplamente nas variantes, o desenrolar ali das condições prévias que ele estabeleceu enquanto regime, até porque, um pequeno parêntese, nenhuma análise, por favor, é despida de condições e de premissas teórico-metodológicas. O processo da crítica imanente é conseguir verificá-las no próprio objeto, não usar o passado para justificar ou verificar a teoria, que é o processo do tipo ideal, daquela coisa da sociologia compreensiva do Weber. Você estabelece um tipo ideal e procura encontrá-lo na história. E quando não, a gente sabe bem disso, sobretudo, dado essas tradições de história medieval que temos, é a chave da pobreza, é a chave do interregno, quando o tipo ideal não é verificado. Olha, veja, não é aqui, mas vai ser. Falta só um pouquinho. Aí, sobretudo em história política, recorrentemente a Idade Média parece a idade do meio mesmo. Veja as teses diversas sobre o fim do Império Carolíngio. Mas, voltando, não à toa ele consegue, através dessa ampla verificação, extrair as tendências, e das tendências extrai a lei e volta depois a verificá-la. Então, na surdina aqui, um grande passeio metodológico de como tratar a história dentro do quadro do materialismo histórico. E que não tem nada de mecanicista, economicista, e o cara verifica. É um fôlego formidável, né? Vamos ser honestos. Faz do João Bernardo um autor muito necessário, sobretudo num campo que está muito acostumado a não ponderar teoricamente o trato da história, sobretudo epistemologicamente. Se a gente falar sobretudo na historiografia francesa, eu fico assustado com a unidade que eles conseguiram encontrar, porque se a gente vai do Bloch até teses mais recentes, é hegemônico o modelo weberiano e não é contestado, não está em questão. Parece que é o método mais bem acabado de se tratar a realidade. Então, o João Bernardo oferece, nesse sentido, uma história sobre esse ponto de vista a contrapelo também. E é uma pena que Só destacar aqui, a Beatriz mandou um kkkk para o Praguinha. Obrigado, Beatriz. E o Paulo falou que o João Bernardo tem que aparecer. Alô, João Bernardo, você que está acompanhando a Praguinha. Achei que era para trazer Praguinha. Vamos pedir ao Paulo para esclarecer se ele quer aqui o Praguinha ou o João Bernardo. Ou os dois, né? Pode ser no mesmo dia. Tem seus dois. Ficou a dúvida, hein? Mas se a gente convidar
Quando quiser aparecer, estamos aqui ansiosos pela sua presença. Hein? E a gente também corre um risco medonho nesse sentido, né? Ele assistir os vídeos, chegar aqui e falar, gente, vocês discutiram tudo errado, eu não quis dizer nada disso. Tá horrível. Para com isso. Apaga os vídeos. É melhor vocês lerem outro livro. Só fazer uma correção rapidinha. Os artigos do João Bernardo não são de 2017, são de 2019. Ou seja, são mais recentes ainda. O artigo de 2017 é aqui em Cereais e Estado. Para quem tiver interesse, visita lá. A revista do IEP, né, Mário? É o Marxismo. Isso, Marxismo. E só complementando o Edilson, eu acho que, inclusive, é uma pena que seja uma obra de tão pouco divulgação, pelo menos aqui no Brasil, e acredito também que Portugal não seja de ampla circulação, né? Mas agora isso vai mudar com o nosso grupo expandindo fronteiras e todos esses, né, ouvintes nossos, telespectadores. Mas, de fato, como o Edilson pontuou, é uma aula metodológica essa obra do João Bernardo, né? E ele faz isso nas constantes, né? Primeiro ele analisa cada constante uma por uma, para poder no final ele colocar lá as constantes do regime senhorial, e agora de novo, né? Analisando classes e, enfim, a relação entre as classes, e fazendo um apanhado geral e trazendo essa primeira lei do regime senhorial, como ele extrai, né, do objeto primeiro, e não coloca primeiro uma lei do regime senhorial e depois tenta encaixar, e se não encaixa, a gente amassa um pouquinho para poder encaixar. Parece aquele joguinho de criança, né, que tem um quadrado, aí você tenta botar um triângulo, aí não entra, e você dá uma podada no triângulo e encaixa ali. E isso é o que acontece muitas vezes quando partem desse tipo ideal, e aí a realidade não se apresenta daquela maneira idealizada, né, enfim. E aí as maiores distorções analíticas que a gente costuma ver, que foi uma dos exemplos que o Edilson colocou aí pra gente. Bom, Paulo tirou essa dúvida aqui. O Paulo disse que pode ver os dois. Hein? Beleza. No sentido que o Matheus estava falando, eu sempre lembro das orientações com o Mário, nesse sentido, né? Como a gente tem que ter um equilíbrio entre o trato documental e teórico, porque essa perspectiva do tipo ideal é aquilo, o problema não é da teoria, é da realidade. A realidade que é foda, a teoria é boa, o negócio não está adequado ainda, isso é complicado. Eu queria avançar aqui num ponto, queria fazer uma pergunta a vocês, que vai no terceiro parágrafo, no iniciozinho, boa leitura. É a partir da articulação entre o mundo e o urbano que melhor se pode estabelecer a lei do regime senhorial. O mundo e o urbano permitem cobrir a sociedade nos dois sentidos, orientando os percursos econômicos no processo de exploração, exprimir o antagonismo fundamental entre as classes, e estruturavam a aparência formal que as classes se assimilavam, pois ao vincularem os objetos econômicos entre senhores, superiores e vassalos, refletiam as relações entre a classe dos senhores e dos servos. Pela análise das operações do Bano e do mundo, podemos definir a lei geral precisamente no ponto crucial da exploração e, ao mesmo tempo, explicar a assimilação formal das classes abarcando a totalidade social, no que a lei cumpre a sua função sintetizadora. Né, para a gente destacar o que o Mário já tinha dito, lei, totalidade, né, como isso parece palavrões, né, aos historiadores atualmente, o que eu queria perguntar é o seguinte para vocês: que impressão vocês têm? Me parece, sobretudo, algumas análises tratam o pré-capitalismo como uma forma de dominação da qual a articulação e o consenso entre os grupos é quase mínimo. Ou seja, a classe, pense no feudalismo, no horizonte mais clássico. Parece que o senhor só mantém a sua dominação descendo a lenha e a espada, se ele ficou bolado, ele vai lá e mata todo mundo na vila, e é isso. E parece, ao longo da obra até aqui, o João Bernardo vem destacando, e mais nos últimos trechos, o mundo como um aspecto fundamental de articulação dessas realidades. Bom, a gente tem vários teóricos, sobretudo a partir do século XX, que vão procurar pensar a dominação social sobre essa chave, a coerção e consenso. Não falaria de hegemonia, essas coisas, porque não sei se é uma aplicação teórica adequada. Mas
queria perguntar para vocês, é possível uma manifestação de dominação social, sobretudo nesse período que ele está tratando, da qual o mundo seja o aspecto, às vezes, mais destacado do que o Bannon? Ou não? É uma chave que tem de se reproduzir de forma indissociável? Edilson, se me permite, antes da gente começar a entrar nesse ponto, lá no final, já na última página desse capítulo, eu acho que o João Bernardo meio que encaminha uma resposta para a gente acerca dessa questão. No penúltimo parágrafo, ele diz assim: a operação fundamental na assimilação formal das classes consistia em confundir a desigualdade na exploração com a diferença de funções globalmente equivalentes, em confundir a exploração com a mera distinção hierárquica. Mas é esta mesma a função das palavras, a de simultaneamente exprimir e confundir. Eu acho que encaminha bem com aquela passagem que você tinha destacado, né? Essa relação que, ao mesmo tempo, o mundo seja uma relação de exploração, é também uma relação que se apresenta formalmente para as classes como uma relação de generosidade, de solidariedade entre senhor e servo, e assim por diante. Pelo menos é um encaminhamento aqui como eu li esse trecho. Porque, Thiago, eu acabei talvez não colocando, o cerne da minha dúvida seria teoricamente possível, ou mesmo razoável, factível ser posta a questão, se produz, sob essa lógica que o João Bernardo está trabalhando, uma tipologia de hegemonia na classe senhorial, o que implica a reificação, o debate de ideologia, porque você tem vários autores, sobretudo do século XX, que são categóricos em afirmar que hegemonia e esse tipo de operação de dominação só é possível com uma sociedade civil, que só seria viável no capital. Ponto. Então, o pré-capitalismo parece ser um período que só tinha que descer a espada, não há outro meio. E queria saber o que vocês acham dessa polêmica. No volume 2, avançando um pouco, não tem aquela referência do cristianismo? Ou não? Nesse próprio volume, acho que nesses 2 capítulos que a gente leu, acho que no capítulo 18, numa nota de rodapé, que agora eu não vou me lembrar, ele faz referência ao cristianismo como um elemento-chave para a articulação senhorial. E, em contraponto, o paganismo seria um sinal dessa liberdade, dessa autonomia do campesinato independente. Eu acho que a pessoa mais apta para falar dessa questão aqui é o Mário, por tudo que ele escreveu na tese dele. Então... tem aquele livro do tal do Mário, né? Tem um livro que ele escreveu aí e tal, que a EDUSP já está na 6ª edição, inclusive, pessoal, aí ajuda o Mário a dar o presente de Natal do Praguinha, comprando o livro dele. Isso. A EDUSP tem essa mania. A cada edição que encalha, eles lançam mais uma. Enfim, não, eu estava rindo justamente por isso, porque a tese que deu origem a esse livro, o título é Religião e Hegemonia Aristocrática da Península Ibérica. Né? Quer dizer, na tese original, a referência é explícita. E eu estou lembrando aqui que um livro que foi muito importante para essa tese, inclusive, né, o livro Cultura e Classe na História e na Antropologia, o estudo de Gerald Sider sobre a comunidade de pescadores da Terra Nova. O livro se inicia, a primeira epígrafe que ele cita no livro, né, é uma frase que diz: nem todos os pobres são igualmente submissíveis. Né? E, segundo a referência dele, é uma frase que constava de uma inscrição na entrada de uma cidade, da cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Né? E ela se combinava com uma outra que dizia que os pobres deviam ser tratados como mulas. Né? E ele cita essas 2 epígrafes para dizer
que se alguns imaginam que o tema da hegemonia é um tema recente, ele recolhia duas epígrafes, duas citações, que, remetendo à mais antiga civilização de que se tem conhecimento, eram frases que para ele remetiam diretamente à questão da hegemonia. Ou seja, que a questão da hegemonia seria tão antiga quanto a questão da dominação, que é inconcebível, na perspectiva dele, imaginar qualquer processo de dominação estendido que se funde apenas e fundamentalmente, essencialmente, na violência, seja ela violência formal, prática, efetiva, seja ela o que se passou a chamar de violência simbólica, e que, portanto, todo o sistema de dominação envolve, inextricavelmente, consenso e violência, E, portanto, fica subentendida a perspectiva dele, e, no fato, ele aplica a referência para a comunidade que ele passa a estudar desde o século XVII, como é que se construiu a hegemonia, no caso dele, do capital mercantil sobre a comunidade de pescadores na ilha, e como é que ela reagia a essa hegemonia, como é que ela operava, quais eram as estratégias contra-hegemônicas, inclusive, que ela mobilizava. Então, assim, eu particularmente acho, Edilson, que talvez possa haver um questionamento acerca de se toda a formulação gramsciana, por exemplo, de hegemonia, pode ser aplicada na riqueza de detalhes da sua formulação teórica, se ela é plenamente aplicável em sociedades pré-capitalistas. Agora, eu pessoalmente não tenho dúvida que a questão mais genericamente estabelecida, de que entender a dominação, inclusive a resistência à dominação, sem os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia, enfraquece consideravelmente a abordagem desse tema. Eu me lembro, num artigo que eu escrevi, a partir de uma apresentação que eu fiz no Congresso, considerando essas questões da tese, logo depois, inclusive, acho que da defesa dela, que eu dizia que o estudo que eu propunha ali era justamente uma objeção a uma figura muito limitada na sua proposição, que é de uma Idade Média, com camponeses vergados, e senhores extorquindo sobre trabalho e sobre produto a golpes de espadas. Eu acho que é bastante limitada a perspectiva, na medida em que o trato com a história medieval, com a documentação, demonstra manifestações diversas da participação camponesa nesse sistema, assim como há manifestações de quebra, de rupturas dessa hegemonia, e contrações camponesas. Agora, eu acho que, se genericamente a expressão hegemonia envolve a perspectiva de que os sistemas historicamente dados de dominação mobilizam, para além da violência explícita ou implícita, ou receio dela, mecanismos outros de dominação que envolvem genericamente a participação dos subalternos em fórmulas, concepções de mundo que advogam a dominação daqueles que a exercem. O conceito de hegemonia tem que ser mobilizado, sob o risco da gente não conseguir entender como é que, historicamente, esses processos se constituem. É a minha impressão. Vamos em frente? O que houve? Tá tudo bem, gente? Acho que está todo mundo meio que Refletindo, refletindo você acerca falou. dessa questão da hegemonia, Então. que foi algo que apareceu aqui acho que 2 reuniões atrás, não, Mário? Quando a gente estava tratando da questão da consciência de classe também. Eu acho que quando você leu, por exemplo, essa frase que você leu, antecipando lá o final do capítulo, foi uma frase que eu sublinhei aqui no meu livro, e eu acho que são elementos que apontam nessa direção, por exemplo, confundir a exploração com a mera distinção hierárquica, A gente falou sobre isso, eu chamei, inclusive, a atenção para esse aspecto,
para o quanto ainda é relativamente corrente, nos alunos que se iniciam na história medieval, né, a premissa que eles trazem, em geral, é muito comum nas salas de aula, né, da sinonímia, confusão mesmo, até entre servidão e vassalidade, né, entre servo e vassalo. Isso é tão comum que eu me pus, em algum momento, a tentar pensar um pouco sobre isso, né? E um dos aspectos que eu destaco é que ela é feita por historiadores, né, e é feita, antes de mais nada, pela documentação de época, né? Justamente nesse sentido, né? E que ela seja feita pelas fontes de época, essa confusão, é bastante razoável, né? E se trata justamente de confundir a exploração com uma distinção hierárquica. Essa é a natureza das fontes. As fontes não pretendem ser, né, não devem ser concebidas como, né, manifestações frias, né, isentas. A gente está careca de saber disso, da realidade, né? Então, que predominem na documentação a percepção, né, de que o que há ali é uma distinção de função, né? Aos vassalos caberiam, da mesma forma, serviços específicos, como caberiam aos servos, e por aí vai, né? Aos vassalos concede-se uma terra designada feudo na forma clássica, aos servos uma terra designada manso na forma clássica. Enfim, por aí as identidades vão se construindo e não se trata de que os senhores, plenamente conscientes da exploração que realizavam, ainda assim, na documentação que produziam, né, muito ciosa e cuidadosamente, né, escamoteavam a exploração que para eles era explícita e evidente, para, né, de forma mentirosa, confundi-la ali, transformá-la ali, apresentá-la ali como apenas expressão da hierarquia, né? Não é essa a questão, né? É a forma como essas relações são concebidas, a forma como o próprio mundo é concebido, a partir de hierarquias muito rígidas, né? De distinções de qualidade muito explícitas, e como é que esses enquadramentos vão se realizando. Eu acho que, se a gente se propuser a fazer o inventário dos elementos que apontariam para os limites da formação de consciência de classe, eu não teria dúvida de dizer que esse é um tópico importante a considerar, né? Não, sem dúvida. Eu lembrei aqui do Astarita, fiz um seminário lá com ele, na UBA, e aí ele estava estudando, o seminário era sobre membros da igreja que contestavam alguns pressupostos clericais, né? Então, alguns, inclusive, sendo acusados de hereges. E aí, se a gente, nessa chave de leitura aqui que a gente está encaminhando, eles são tem algum nível de contra-hegemonia aí, né? Porque vão contra esse discurso oficial, né? Ou então unificado que se pretendia passar. Acho que, no fundo, essa é uma questão que a gente vai acabar retornando várias vezes ao longo do livro do João Bernardo, porque é um elemento central, e eu acho que no capítulo 18, se a gente conseguir entrar nele ainda hoje, a gente vai acabar voltando, porque uma questão central lá do capítulo 18 é justamente a questão do sagrado, um elemento de distinção, né, ou potencial elemento de distinção da realeza, né? Enfim, são questões a se considerar. Agora, tem um ponto também, acho que há 2 reuniões atrás, o Mário tinha chamado a nossa atenção para o fato de que também o quão limitada também não são essas, digamos assim, esses complexos ideológicos, né? Às vezes a gente atribui mais potencial para eles do que efetivamente eles têm na realidade, né? O quanto esses subalternos também não fazem ou participam de um processo de seleção do que para eles é razoável e o que não é. Então, sim, eu acho que tem uma frase. Eu acho que o difícil é destrinchar
a diversidade de elementos, porque eles atuam num conjunto, né? É difícil destrinchar, por exemplo, num quadro de dominação, qual o peso relativo da ideologia, qual o peso relativo do potencial da violência, qual o peso relativo da violência efetiva que se realiza, né? Porque eles atuam de formas conjugadas, né? Um elemento supõe o outro, um elemento pressupõe o outro, né? E, portanto, o risco como eu disse, você, no entanto, desconsiderar a conjugação desses fatores, né, e pretender, por exemplo, que, porque o status quo está estabelecido como né, conclui-se imediatamente que a ideologia tem um poder englobante extremo, absurdo e completo. Né? Agora, como eu disse, né, só a ideologia que opera, né, ela opera junto com com o potencial da violência, com outros elementos que a reforçam. Né? Então, para começar, pretender dizer que se o status quo se mantenha pelo peso da ideologia, desconsiderar que ela age na relação com outros fatores que estão no horizonte como possibilidades e estão ativos, frequentemente ativos. Olha, qualquer um aqui já leu referências, passagens acerca. Esse fato tem que ser destacado. Eu acho que o João Bernardo destaca isso no segundo volume. A violência era sistemática. Né? É preciso que se entenda isso. A gente fica potencialmente, né, inclinado a imaginar que a violência são episódios circunscritos, específicos. Né? Não, aí a gente teria que fazer uma tipologia dela. Agora, a violência é parte sistemática do funcionamento cotidiano desse sistema. Eu recentemente li uma dissertação portuguesa, por exemplo, que era uma dissertação, um estudo específico sobre o exercício de um direito senhorial em Portugal, na Baixa Idade Média, o direito de hospedagem, né, das comunidades, do senhor pousar com sua comitiva em comunidades a ele submetidos. Tá? E o levantamento que a autora faz é da enorme, a frequência gigantesca de reclamações das comunidades acerca das violências cometidas. E veja, a violência não era o senhor pousar na casa com uma grande comitiva, com o que isso representava, né, para o consumo, né, para a degradação da economia dessa casa. Eram comitivas em número considerável e, portanto, representavam um impacto econômico considerável. Não é disso que eu estou falando. Isso era a prática, né? Mas das deformações dessa prática, né? Da frequência com que o número da comitiva era excedido, da frequência do senhor exceder o tempo previsto para essa possibilidade, da frequência de roubos. Né? Eu vi referência dos senhores irem embora e roubarem a roupa, a vestimenta das pessoas da casa, violência contra mulheres da casa, né? Estupros, violências de tipo de roubos de tipos diversos. Né? Quer dizer, o sistema era pautado cotidianamente a violência, intrínseca ao funcionamento. É aquela coisa que a gente discute tudo. Você fala em violência para a Alta Idade Média, aí a gente ou as pessoas param mais invasões germânicas, depois a segunda vaga invasora de normandos, tá? Como se fosse esses os momentos pontuais em que a violência se manifesta. Então, aí a gente teria, como eu disse, fazer uma tipologia para diferenciar os graus, as formas. Agora, o sistema funciona com base nessa manifestação. A gente talvez possa dizer que ela seja, em grande parte, uma violência organizada, uma violência administrada, com limites previamente estabelecidos. Mas, com muita frequência, a gente tem, por exemplo, registros mais genéricos para a Idade Média de povos que pagam a povos vizinhos, limítrofes, né, um tributo anual fixado em tanto, para evitar que esse povo vizinho, né, realize ali expedições de pilhagem contra aquela comunidade. Tá? É disso que eu estou chamando de uma violência organizada. Você antecipa um pagamento fixo
porque na pilhagem você não sabe quanto você vai perder. Né? Então, estabelece-se ali um valor fixo, pelo menos você sabe quanto você vai pagar por ano. E isso normalmente é registrado na documentação como presente, né? Isso. Eu queria Dentro destacar também, Mário, a super necessidade de fazer um parênteses aqui, que é o fato de que os historiadores atualmente têm interpretado essa violência como um topos. Não, aí a gente tem 5 horas. Não, é a necessidade da gente dizer isso, Como porque... tópico literário. Como um tópico literário. Então, isso tem um perigo ideológico muito grande, né? Em outras palavras, seria dizer que, ao ler o jornal a cada manhã, e a capa do jornal dizendo que houve mais uma operação e que 2 crianças foram assassinadas, que aquilo é apenas um tópico literário, que nada mais, nada menos do que uma disputa de poder no qual insistir naquela violência ali. É disputa de narrativa. Entendeu? É de um perigo muito grande. Eu acho que é importante destacar, porque quando a gente está tratando dessa questão da violência, da ideologia, que andam lado a lado, como a gente está aqui destacando, é um perigo que essa historiografia atual que tem tratado da violência tem gravemente recorrido a essa estratégia de dizer, olha, calma, que aqui é só uma tentativa da igreja, porque na maioria dos casos estão trabalhando com fontes da igreja, é só uma tentativa da igreja de tentar ganhar algum favor, enfim. Eu acho que do ponto de vista da história, da historiografia, né, aí é uma posição, né, efetiva. Né? Eu acho que é o risco maior que corre qualquer perspectiva epistemológica que suponha que historiar, que fazer história é restabelecer no presente formas de concepção de mundo do passado. Né? E qualquer perspectiva epistemológica que se limite ao nível de restabelecer no presente a aparência que as sociedades assumiam, né, para aqueles que as experimentavam. O que significa, muito resumidamente, ficar no âmbito da fonte, ficar no âmbito do registro documental, né, porque a gente opera o registro documental, o caráter fundamental dele é expressar essas visões de mundo, essas formas pacificadoras, né, de relações com potencial de tensão, de contradições enormes. Né? O gigantesco historiador Jorge Jubilino, Guerreiros e Camponeses, numa dada página, ele não vai muito à frente, mas ele chega a destacar e insinuar esse aspecto, que muitas das prendas que os camponeses entregavam aos senhores eram nomeadas por eulógias, o que significariam literalmente isso, prendas, concessões gratuitas, né? Como que colocando em xeque, ou como que avançando a perspectiva da reciprocidade, e negando por extensão os processos de exploração, para mim é o risco efetivo de qualquer perspectiva epistemológica, que não opere na referência básica da distinção entre aparência e essência, que não atravesse a documentação criticamente, para restabelecer de forma crítica aquilo que compete às fontes de época, nublar, obscurecer, confundir. Então, essa para mim é a questão fundamental. Que as fontes o façam, eu acho bastante razoável. Que os historiadores o façam 500, 600, 700, 800 anos depois, eu acho uma palavra mais calma, um absurdo, para dizer o mínimo. Né? Sobre essa questão de ideologia, isso inclusive surgiu uma questão num grupo de amigos, Matheus está aqui, pode me ajudar a não distorcer a pergunta. E isso para a gente que trabalha com crônicas, ou já trabalhou com algumas obras literárias, não sei se vocês têm impressão, a mim sempre vem a pergunta, será que aqueles caras acreditavam mesmo nisso? E sei que isso é um debate para quem discute ideologia. Ela é um convencimento, um enquadramento da realidade, ou ela é uma mentira? Ou ela pode ser os dois? Porque também há o ideólogo que é um falsário, que está
falsificando deliberadamente a realidade. Alguns até acreditam que estão convencidos da própria falsidade da ideia, mas vão defendê-la como ampla verdade. Talvez no governo a gente encontre vários. Mas isso é um horizonte explorável para a Idade Média? Ou seja, por exemplo, vendo há um tempo atrás The Crown, e juro que eu não vou fazer propaganda de streaming, em um dado momento da coroação de Elizabeth II, aí estava lá o seu esposo, o Duque de Edimburgo, muito bolado, mas para que isso sobre a unção? Que besteira, e ela dizendo convencida, mas esse é o momento de união do monarca com Deus. Claro, por favor, é só uma alegoria. Mas, e aí? Está enganado? Está enganada? Está enganando? É um pouco dos dois? Ou isso não é nem um horizonte factível, não é uma problemática nem razoável a se colocar? Eu digo isso porque uma das nossas dúvidas entre esse grupo de amigos era essa. Entre a idade acerca da realidade medieval, isso é um campo possível de explorar? Esses intelectuais, esses ideólogos, estão convencidos a um nível de fato de que, não, realmente essa é a realidade, ela opera dessa maneira, ou não, há um grau de ingerência aqui de justificação deliberada. A gente, pelo menos eu, ao longo do mestrado, lia as crônicas e ficava, não é possível, acredita mesmo nisso ou não? Não tá de sacanagem, aqui ele tá de sacanagem. Algumas eu realmente terminei convencido que, porra, o Monte bebeu muito, mas o que vocês acham disso? E sei que o Mário certamente pode esclarecer melhor para a gente a questão. Só um parênteses, Edilson. Eu acho que eu partilho da mesma dúvida, e a gente chegou a comentar isso, né? Que você, porque às vezes eu tento traçar alguns paralelos, inclusive com a contemporaneidade, que por exemplo, né, um exemplo bem recorrente, que é a questão da família hoje, né? E como a manifestação ideológica da família hoje, a família tradicional, e mais especificamente no nosso caso, aquela família tradicional brasileira, em que muitas vezes é uma realidade insustentável, né? Inclusive por aqueles que defendem um modelo dessa família tradicional brasileira, na realidade não sustentam essa forma, né, ideológica da família. E às vezes eu me pergunto isso também. Se não é possível, quando eu olho algumas passagens, algumas fontes, eu falo, não é possível que o cara acredite nisso. Ele acho que tá enganando mesmo, é só para manter uma certa hegemonia, enfim. Mas eu partilho da mesma dúvida, porque é um dos grandes questionamentos que me faço também quando eu me deparo com passagens desse tipo, dessa natureza. Se a gente olhar a Iluminura, então, medieval, você fica, caramba, o que o cara tava pensando? Árvore de piroca, aquelas coisas, um dragão, enfim. Coelho assassinando humano. Bom, ninguém vai falar nada? Olha, Mário. Bom, acho o seguinte. Antes de Não, vai lá, Thiago. Eu pensei que ninguém ia falar nada, eu ia falar alguma coisa. Eu fui citado. Não, vai lá, você que foi chamado aí pro... Não, vai lá, fala aí. É que eu tenho a sensação de que esse é um falso problema, porque, em grande medida, esses agentes, eles acreditam. Só que eles são... Eu acho que a gente também não pode ser ingênuo e tirar a própria agência individual, né? Eu acho que é um grande problema das ciências sociais e humanas, né? A relação entre as estruturas e os indivíduos, né? Então, acho que, em grande medida, eles podem acreditar, de fato, naquilo, mas eles também fazem seleções do que acreditar, do que não acreditar, do que potencializar, do que minimizar. Eu, sinceramente, não acredito que um rei medieval, ao morrer, deixe uma quantidade de patrimônio fundiário e também em moedas absurdas, simplesmente não acreditando naquilo, ou simplesmente por uma questão de aliança com mosteiros, enfim. Em algum nível, ele realmente acredita naquilo. E acho que tem uma questão também, a meu ver, menos se ele acredita ou não, é o fato de que ele faz parte daquela prática social. Então,
ele pode não acreditar, digamos assim, de todo o coração, como de a versão bíblica, mas ele acredita naquela prática social como uma prática social efetiva, né? Do tipo, a doação faz um sentido social e, ao final da vida, ele doa lá uma quantidade de patrimônio fundiário absurdo. Então, acho que, ao meu ver, em grandes níveis, esses indivíduos, eles acreditam ou não acreditam ao mesmo tempo, né? Tem uma parcela de tensão nessa crença. E eu acho que assim também, se a gente puder extrapolar aqui, já que a gente está extrapolando, dando exemplo do The Crown e por aí vai, se a gente pensar também em alguns exemplos de religiosos atuais. Os caras acreditam em tudo que eles falam? Provavelmente não, cara. Talvez eles acreditem um pouco, talvez eles nem acreditam, talvez eles falseiem tanto a realidade que eles passam a acreditar numa realidade criada por eles mesmos. Enfim, esse nível de sutileza me parece muito difícil de chegar. Mas agora é evidente que se esses atores agem a partir de algum nível de pressão ideológica, eu não tenho dúvida. Agora, se eles acreditam plenamente naquilo, eu lembro até de um livro que o Mário citava no Básico, que é o livro do Febvre, né? Quando o Mário era perguntado acerca disso, se era possível ser ateu, né? Não era possível ser ateu, porque aquilo fazia parte o Rabelais, se eu não me engano, é essa referência. Não era possível ser ateu, porque aquilo fazia parte da construção do próprio mundo, né? Então, nesse nível, eu acho que é evidente. E aí, pensando também no Menotti, do Ginsburg, né, em que ele pega aquela ideologia e dá um sentido a partir da sua própria experiência. Enfim, eu acho que esses atores, eles acreditam em alguma coisa do que essa ideologia passa, né? E aí a gente tem aquelas teorias lá do Ginsburg, dos circulacionistas, da cultura e por aí vai. Agora, é evidente que isso passa por filtros e aqui a gente não tem nem total capacidade de sintetizar. Mas há uma tensão clara entre a ideologia e o que esses atores sociais acabam acreditando. E aí passa também por questão de classe, né? Dependendo da classe que você está inserido e todos esses outros fatores que, enfim, que eu acabei tocando aqui. Eu não sei se eu viajei muito, mas é a forma como eu tendo a ver esse processo de crença ou não crença, enfim. Eu acho que essa é uma história possível disso. Agora, eu acho que a primeira questão essencial a destacar, tá, é que a consciência ou não, a ação consciente ou não dos indivíduos não é fator decisivo para a história que faz o historiador, né? Não é um fator determinante da história que a gente faz, né? E por que eu registro isso? Porque eu já me vi num debate que caminhou em que questionamento mas será que eles tinham uma percepção do que faziam? Né? Caminhou no sentido de, será que o historiador pode atribuir a esses agentes, né, resultados de suas ações, né, fatores determinantes de suas ações, fatores mobilizadores de suas ações que os próprios contemporâneos não tenham aprendido, não tenham tido a percepção, né? Ao historiador cabe esse tipo de intervenção, é razoável que ele o faça, né? E que, portanto, fique atribuindo a agentes ou concluindo resultados das ações dos agentes que eles não tenham deliberado e conscientemente promovido e tal. Eu acho que isso é um absurdo, né, sob tal perspectiva, né? Ao contrário disso, ao historiador cabe justamente dimensionar nas ações dos sujeitos históricos planos, elementos, determinações que ele provavelmente, muito certamente, não tinha a menor consciência, né? Então, eu acho que isso não é determinante para a história que faz o historiador. A história que o historiador produz não tem como parâmetro de referência, né, o ser, digamos, consequente ou ser autorizado, né, por que pode ter sido fatores de mobilização, dos agentes sociais no passado. Agora, eu acho que essa é uma história possível.
Eu acho que essa não é a história. Eu acho que esse não é um elemento determinante para a história que a gente faz. Tá? Agora, eu acho que é uma história possível se propor a questão de avaliar, né, os graus de consciência dos agentes históricos. E, inclusive, né, os graus como você destacou, de embuste que configura a ação de muitos agentes. Né? E a gente tem elementos para isso. Né? Por exemplo, se a gente investir num tema que talvez seja um dos mais vigorosos para a Idade Média, a questão da religião, da própria religião dos padres, né? A gente tem declarações diversas de homens da igreja, né, ridicularizando certas crenças que eram, né, que tinham uma considerável penetração no cristianismo. Eu me lembro na Alta Idade Média, por exemplo, e a gente tem isso para a Espanha visigótica até, se eu não me engano, tem para a Gália, né? A ira de bispos com párocos locais que acreditavam numa suposta carta escrita por Deus que aparecia no altar de certas igrejas, né, com determinações divinas sobre questões diversas, especialmente sobre a proibição do trabalho no domingo. Tá? E você tem a referência lá, num dado momento, isso parece ter sido muito comum, muito frequente, em várias regiões, ali no século VI, VII, e você tem um registro de bispos, né, ferocíssimos com os párocos por acreditarem, né, que essas cartas viriam efetivamente de Deus, que Deus em pessoa estivesse escrito e feito chegar aos seus altares. Você tem uma outra referência famosa da Baixa Idade Média também, corrente, né, de bispos que diziam que se juntasse toda a madeira, né, das relíquias de pedaços da cruz que haviam na cristandade, era possível construir uma cidade inteira com a madeira arrecadada. Né? Contra a crença popular, então, nem se diz. Eu lembro na Espanha visigótica a ira também contra a crença nos tempestari. O Dudu deve ter visto alguma coisa disso. Uma crença popular de que algumas pessoas eram capazes de atrair a chuva para um espaço específico e fazer cair uma tempestade na terra, né, no patrimônio agrário de uma pessoa para destruir a produção. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem elementos até que permitem essa história. Né? E muito provavelmente, né, você tinha a crença acerca da existência dessa ordem sobrenatural, que a gente chama genericamente, me parece generalizada. É difícil imaginar, né, que houvesse possibilidade de não conceber alguma determinação da existência terrena por esses seres sobrenaturais, né? Fossem eles quais fossem. Oi? Inclusive, naquele exemplo que eu dei do testamento, tinha lá a maldição para quem não cumprisse o que estava no testamento. É razoável pensar que embusteiros sempre usar, né? Mas que você tem elementos estruturantes das crenças, porque o que eu ia dizer no outro momento aí, e acabei esquecendo, é uma passagem do Thompson, né? É uma frase do Thompson que tem uma potência de mil páginas, né? Que é quando ele diz que um dado para se entender, né? Uma questão para a gente entender, né? O vigor da dominação e tudo mais, né, e as dificuldades da revolução, é o fato de que o status quo, que a ordem cotidiana, a vida cotidiana, ela está encharcada de status quo, de ordem. Né? Para onde se olha, o status quo está referendado, está reafirmado. Né? Isso me marcou muito quando eu estudei lá, por exemplo, a questão do assim na terra como no céu. Né? De como é que a ordem sobrenatural reproduz as mesmas lógicas de dominação. Então, essa coisa da saturação da realidade pelas categorias da dominação, pelos mecanismos da dominação. A dominação está por todos os lados. A ordem vigente, o caráter aparentemente incontornável das coisas que sejam como são, é referendado todo dia, toda hora, para todos os lados, para onde a gente olha. Então, acho que essa frase do Thompson tem uma potência gigantesca para a frequência com que a gente, né, sobretudo nas condições de que está vivendo, né, fica se colocando a questão, mas, pô, será que
que é tão difícil perceber as questões que estão dadas e tudo mais, né? A gente, muitas vezes, nessa ânsia, não percebe o peso dessas realidades, né? Como é que o nosso cotidiano é saturado delas, né? E, ao contrário, portanto, o quanto é difícil você negar a ordem vigente, né? O quanto é difícil desnaturalizá-la, né? Você imagina, então, uma ordem vigente na qual esses seres sobrenaturais admite-se que tenham uma incidência gigantesca, né? Que eles tenham essa capacidade de manifestação cotidiana desse nível, né? O quanto isso pesa para a determinação da vida das pessoas. Eu me lembro que nos primeiros contatos, sem querer aqui, nenhuma intenção de ser desrespeitoso com crentes, com evangélicos, com nada disso, mas eu me lembro de um dos meus primeiros contatos com um fiel da Igreja Universal. Eu era um aluno de 2º grau. Eu me lembro que eu estava vindo da escola num ônibus, e numa dada altura o ponto de ônibus era em frente a uma igreja, né? E o ônibus sempre num dado horário se enchia de pessoas saindo da igreja. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu me lembro como me impactou, né? Uma senhora, 2 senhoras que entraram, quando sentaram-se à minha frente, uma disse para a outra: puxa, você não imagina, eu quase perdi o culto hoje. Eu botei o relógio para despertar às 6 horas e não é que o demônio foi lá e travou o meu despertador não funcionou. Eu lembro que aquilo me impactou no sentido da pessoa imaginar a possibilidade, né, de um ente entrar na casa dela, ir até o quarto, na mesinha de cabeceira, né, e travar o despertador para que obrasse para que ela... E é uma crença consequente com essas concepções, né? Mas eu me lembro que isso foi muito impactante para mim, né? E eu estou falando, né, eu não era adolescente da Idade Média, né? Eu não sou tão velho assim. Mas você imagina o peso quando a gente está tratando ainda mais de uma realidade sobredeterminada, né? O quanto isso pesa, né? Lembrei aqui, tem um filme que, se vocês puderem ver um dia, italiano, chama-se Sposamante, com Marcello Mastroianni. Sposamante, assim mesmo, com Marcello Mastroianni. E a primeira cena do filme são 3 anarquistas bêbados caminhando à noite numa cidade, não tem nada para fazer, porque havia um baile na igreja, e todas as pessoas iam para o baile da igreja, e os 3 são anarquistas, não vão à igreja, e se põem a discutir a existência de Deus, né? Que Deus não existe, um bêbado já e tal. E um deles, então, resolve atacar, né? E estabelece, desafia: olha, se Deus existir, ele tem 1 minuto para nos fulminar com um raio, né? Os outros 2 se mostram explicitamente preocupados, tipo, pô, mas você não pediu nossa autorização para fazer esse desafio? E os 3 passam 1 minuto muito tenso, um olhando para a cara do outro, os 3 olhando para o céu, e nada aconteceu, não veio raio. Eles então respiraram, disseram: tá vendo? Deus não existe. Mas um deles ainda olhou assim para o lado ao sair, né? É um pouco por aí, né? Se até os anarquistas, né, receiam que venha um raio do céu. E aí, avançamos ou seguimos aí, né, nesse debate? Vamos fazer a leitura das características, senão acho que... Hoje está uma festa aqui, né? Senão vai dar 3 horas de reunião. Dudu que organiza isso aqui. Dudu, tu tem que chamar a atenção de todo mundo. Está uma bagunça. Faz que nem aquele baixinho lá do Missão Impossível que deu esporro na equipe de filmagem inteira. Faz mesmo. Não, aqui a gente já está em ritmo de festa, Mari. Então, para mim, isso aqui a gente vai terminar com mais dançante. Vocês acham que vale a pena fazer igual o Mário sugeriu nas constantes, de ler característica por característica? Acho que vale sim, Matheus. Manda ver aí. Vamos lá. Vai lá, Matheus. Faz a leitura. Vou ver se ainda sei ler.
Em primeiro lugar, isso está na página 238. Ele vai falar das 4 características que diferenciam esse sistema, né? Em primeiro lugar, a reciprocidade dos deveres. Cada movimento pressupunha, para se efetuar, a realização de outro, de modo que, sem deter um casal, o servo não fornecia prestações, e sem estas não poderia receber, nos anos de fome, alimentos e sementes. Ou, se sem ser caseiro beneficiasse dos auxílios de um senhor, passaria de imediato ou progressivamente para sua dependência. E o senhor que não procedesse a essas liberalidades arriscava-se a debandada da força de trabalho, que procuraria alguém mais magnânimo ou mais afortunado. Tá mutado, mano. Tá fechado, mano. Os deveres eram recíprocos, né? Eles se retroalimentavam, fundamentalmente, né? Se supunham numa corrente sistemática que se reproduzia, em tese ad infinitum, né? Essa passagem me lembrou uma fonte que eu tive contato, a lei das Seis Marias, né, bem famosa para Portugal, nessa parte que ele fala, né, que se o senhor não procedesse a estas liberalidades, se arriscava a demandar da força de trabalho e tal. E na lei das Seis Marias tem uma passagem muito interessante, que é justamente sobre isso, né, que muitos servidores abandonavam as terras de origem, né, os senhorios de origem que estavam submetidos, e iam procurar ricos homens e fidalgos de vivenda mais folgada, etc., porque lá eles teriam condições de vida melhores ou até salários melhores, né, já num quadro avançado de assalariamento. E essa passagem ela me lembrou bastante, né, essa questão da reciprocidade nesse quadro aí do regime seminal. É a versão medieval do como é difícil ser classe dominante. Como sofre a classe dominante. Meu Deus! Tem outra questão também, né? O que a gente estava pensando no início, naquela lógica do modo de produção, das suas distinções, esse primeiro dever já afasta muito de um possível regime escravista, né? Que não há reciprocidade de deveres. E aí já pensando numa distinção, né? Esses servos preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Pois é. Mas também, todos eles estão gordinhos nas imagens, né? Você pode ver que eles eram bem alimentados. Vários deles sorrindo nos vitrais das catedrais. Eles eram todos muito felizes. Eu gosto de algumas... bolsonarista. Eu gosto de algumas historiografias. A portuguesa é mestre nisso, acho que o Thiago deve ter travado contato com isso, não sei como é que para vocês isso aparece, mas que é quase que um favor do senhor disponibilizar uma terra, e aí quase que um empreendedorismo ali entre camponês e senhor. O camponês tem toda a liberdade ali para, né, uma ajuda mútua entre senhores e camponeses para poder produzir. Eu acho belíssimo. Ué, tem um artigo, branding, né? Tem um artigo na rede, né? O longo século XIII, a era schumpeteriana. Né? Então, fica aí a dica para quem quiser saber como é que era a inovação da Idade Média. Tem aí esse artigo. Segundo, então? Vamos Em segundo lugar, não só o cumprimento dos movimentos recíprocos não era simultâneo, como havia a possibilidade de antecipar ou protelar a sua execução, nomeadamente as esmolas e auxílios, prestados apenas em alturas de crise, ocorriam esporádica e irregularmente em relação aos outros dois movimentos, não obstante a sua função essencial na reprodução alargada do sistema. Esta maleabilidade permitia a adequação do regime às flutuações econômicas. Acho que aqui é um elemento interessante porque faz parte daquela lógica de que o senhor tinha, por exemplo, uma prerrogativa de poder cobrar certos serviços antecipadamente ou em épocas diferentes, dependendo da relação, né, pessoal que ele tinha com a comunidade ou mesmo com a família camponesa. Como vice-versa, né, como em alguns momentos os camponeses necessitariam de cereais e aí poderiam citar o senhor, enfim. Acho que tem a ver com
com essa questão de não haver uma data específica, digamos assim, uma cronologia fechada para o pagamento desses movimentos econômicos, né? Eu acho que essa referência é importante também para que a gente entenda como é que isso funciona como um sistema, né, que envolve, que relaciona e que projeta no tempo, na diacronia, essa relação, né, da profundidade temporal a ela. Porque o equívoco é imaginar que o sistema na troca de presente, um concede, o outro reciproca, e a relação se extingue. Né? Como é que uma sociedade pode se sustentar no tempo como tal, se reproduzir no tempo, se as relações forem, primeiro, pessoais, envolverem dois indivíduos e se esgotarem num único movimento? Né? Então, primeiro é pensar que são relações que envolvem dois indivíduos, mas que se multiplicam, né? Formando, portanto, comunidades de dimensões as mais variadas. Né? E, para além disso, a relação ela não é pontual, porque ela não supõe um movimento imediatamente reciprocado como um movimento 2, quando o fim é relação. Né? Aquele que concede pode seguir concedendo muitas vezes antes de começar a receber de volta. Né? E o receber de volta pode se dar no que a gente chamaria hoje de prestações. Né? Pode se dar ao longo de um vasto período. Né? Portanto, é isso que dá profundidade, é isso que dá dimensão temporal a essas relações. Né? E não faz com que elas se rompam. Né? Ele defende até, se não me engano, em algum lugar, uma distinção entre essa relação e a relação no capitalismo, né? Em que na troca, né? na venda da mercadoria, né? Se dá o trânsito, a propriedade transita de um para outro e a relação se extingue ali, finalizado o ato. Né? Ao passo que aqui a relação se estende para além dos atos que momentaneamente realimentam a relação. É isso que dá dimensão temporal, profundidade temporal ao tema. O Mário, inclusive, eu acho que faz referência... Vai, Marcelo, pode falar. Não, é que ele faz referência também durante esses outros capítulos que a gente viu, ele faz referência ao fato de que determinados rituais marcariam essa relação, né? Ou rearticulariam essa relação ao mesmo tempo. Então, eu fico aqui imaginando, né, no caso português, lá que eu e o Matheus temos mais familiaridade, no momento da entrega das rendas. Uhum. E o começo de um ciclo agrário, então um funcionário, um agente senhorial mesmo, participando visitando a casa, comendo com eles, e aquilo marcaria essa dependência, né, alargada no tempo, porque evidentemente não tinha uma época certa, digamos assim, uma data fechada para que esse agente senhorial aparecesse, mas evidentemente que a presença dele marcava esse caráter e potencialmente tinha um valor simbólico de revigorar essa memória dessa relação pessoal. Eu diria também que, como ele trabalha, né, é a válvula de escape do sistema, de forma a não só reproduzi-lo, mas evitar em algum nível o seu colapso. Isso parece razoável a esses sistemas sociais, mas pode parecer muito contraditório para algumas perspectivas que trabalham com a Idade Média, no regime senhorial, outros numa outra lógica em feudalismo, como um processo do acaso. Né? E, ao longo desse esforço como um todo, João Bernardo demonstrando não só o contrário, mas a dinâmica e a lógica por trás da reprodução desse regime e a sua dominação, o que pressupõe níveis de... e ele mesmo, como ele chama de uma maleabilidade, de amortecimento de contradições sociais em épocas de acirramento. Né? Na esteira aí do que o Dilson colocou, e me chamou a atenção essa última passagem da maleabilidade, né? Principalmente
quando ele fala da adequação do regime às flutuações econômicas. E aí é mais uma pergunta para vocês, né? Se, por exemplo, talvez até o Mário estudou a questão da peste e tal, e período que eu esbarro também na minha análise, se em alguns momentos, por exemplo, num pós-peste, né, uma crise econômica talvez mais generalizada, em regiões mais alargadas, se algumas manifestações como fugas, e até mesmo algumas explosões, né, violentas do campesinato, etc., poderiam estar associadas a um rompimento dessa reciprocidade, de uma incapacidade da classe senhorial reciprocar, fazer esse papel do mundium, por exemplo, que o João Bernardo elenca aí, se isso poderia estar associado diretamente a alguns colapsos sociais, algumas intensificações das contradições entre essas duas classes. Alguém vai comentar? Desculpa, Acho que era para o Mário, né? Não, para todo mundo. Eu só citei o Mário por causa do livro da peste. Que ele tem se não me engano, tem uma passagem que ele fala que a peste desvelou e aprofundou as contradições, né? Foi só uma citação, mas é para todo mundo. Vai lá, Thiago. Não, eu ia comentar que lá na tese eu fiz uma referência, ou pelo menos tentei fazer a referência, ao fato de que uma das alegações para a ruptura da aristocracia com Sancho II foi justamente o fato dele não estar cumprindo os deveres dele. Então, aí você tem uma quebra, digamos assim, da função dele como articulador desse movimento que o João Bernardo está destacando. E a mesma coisa, eu acho que também acontece com o campesinato, né? Tem um artigo, Vila de Moura, né, Mário? Daquela revolta em Portugal. Vila Moura. Que é justamente, se a gente pensar, também tem a ver com essa falta de equilíbrio, né? Essa é uma palavra que aparece muito nos teóricos medievais, né? A falta de equilíbrio no cumprimento dos deveres desses senhores para com o campesinato. E eu lembro também da revolta que teve lá na Catalunha, né? Que uma das alegações era justamente isso, que os senhores não... O problema não era os senhores explorarem, digamos assim, mas, estavam explorando demais. Não estavam cumprindo com a questão dos maus costumes, dos maus usos, e por aí vai. Então, às vezes, quando eles não cumprem essa função estabelecida, com certeza isso apresenta para o campesinato um problema muito grande. E aí, né, nessa questão de crise mais aguda, um elemento chave é a abertura dos celeiros, né? Em que teoria os senhores teriam que fazer em momentos de fome, de escassez de alimentos e por aí vai. E aí é evidente, se um senhor não tem essa capacidade de articular, isso faz com que esses camponeses acabem procurando outras formas de se reproduzirem socialmente, né? Inclusive, esse é um dos argumentos. Enfim, não é de um artigo que a gente viu, mas é que eu discuti recentemente um artigo do Currembel com o Álvaro. E aí dos argumentos do Currembel é justamente esse, que quando esses senhores eles não conseguem cumprir sua função, e aí usando aqui os termos que o João Bernardo usa, do múndio, a ação desses camponeses, e aí é a visão do Currembel, tá? A ação dos camponeses não é fugir para uma nova região do estilo quilombo, mas procurar um senhor que seja capaz de cumprir esse dever. É até interessante, porque eu queria ouvir vocês, o que vocês acham a respeito disso. O Currembel está falando do século IX e X, né, no caso. Enfim, eu não tenho essa segurança toda de dizer que quando esses camponeses se sentiam, digamos assim, fugiam, que eles iam procurar necessariamente outro senhor, né? E nem acho que é o que o João Bernardo encaminha nos capítulos seguintes, né? Enfim, mas é algo que seria interessante também ouvi-los, né? A respeito disso.
É mais ou menos isso, Matheus. Não sei se ficou claro, mas é essa ideia de que me parece totalmente razoável. Na documentação que eu trabalho é frequente a referência de fuga para outro senhor, né? Tem a célebre passagem de um concílio de um tal Espasandro teria fugido para se vincular a um outro senhor religioso, outro bispo, no caso. Então, é frequente, mas também é frequente a referência de que as estradas eram perigosas, de que havia bandoleiros e tal. Então, acho que há níveis há níveis dessa questão e que talvez estejam relacionados a territórios diferentes, né? Condições históricas diferentes, possibilitando saídas E diferentes também da para esses grupos. tipologia, né, da documentação. Por exemplo, o Colombo faz referência ao direito, né, às obras do direito. Então, logicamente, por essa via, a gente é inclinado a perceber essa fuga para outros senhores. Talvez a arqueologia vá em outra direção. E provavelmente são dois momentos que aconteciam, tanto a fuga para senhores ou a fuga para tentativa de sair do regime, né? Não, o que eu estava falando dessas estradas perigosas são cartas, sobretudo. Pelo menos a referência que eu tenho são de cartas. Agora, o que tem de referência também no norte da Península Ibérica, a gente morando em caverna, é frequente. Aí muitas vezes falam que ali é um eremita que está ali habitando. Mas é um fenômeno bem difundido e talvez tivesse mais a ver com comunidade de pastores, né? Mas ainda precisa investigar melhor isso aí. Vamos em frente. Terceiro, né? Bom, terceiro? É. Terceiro lugar, o caráter sempre pessoal dos deveres, ou, mais exatamente, a sua pessoalidade dentro de cada contexto familiar. A reciprocidade definia-se entre dadas pessoas e dadas famílias, e o não cumprimento do dever por uma dessas pessoas não podia ser colmatado por outra, a não ser o herdeiro, isto é, o continuador direto pessoal. Embora não sustentasse instituições especializadas e englobasse a totalidade da classe senhorial, o poder exercia-se no âmbito de cada uma das senhorias e ligava pessoalmente os indivíduos que aí viviam. Eu acho que vale avançar para a quarta e aí a gente fecha com a definição dele, né? Beleza. Em quarto lugar, o caráter sempre concreto do conteúdo dos deveres. A uma concessão ou uma prestação não podiam inferentemente substituir-se outras sem que se procedesse a uma redefinição do acordo. E a particularização das relações sociais dos objetos econômicos por elas veiculados era a tal ponto radical que não existiu em todo esse período um termo que designasse o trabalho em geral. Estas quatro características, desde que conjugadas e não consideradas isoladamente, especificam a forma de exploração no regime senhorial. E aí ele conclui, né, o sistema de relações econômicas que melhor se adequa a todas e a cada uma dessas características é a troca de presentes. E aí, só para, antes do comentário dos colegas, só para a gente fechar, então, depois que ele apresenta essas quatro características, ele é capaz de dar aqui uma definição dessa lei do regime senhorial. Então, ele diz assim, na página 239, para quem está acompanhando: definir a lei do regime como uma troca pessoal e particularizada, espaçada no tempo, de presentes constituídos por objetos econômicos concretos de função desigual. Sintetizando e acentuando os aspectos decisivos, a lei pode resumir-se como uma troca de funções desiguais. Eu acho sensacional, porque o esforço de síntese é absurdo aqui, porque ele chega a definir a lei geral do sistema como uma troca de funções desiguais. Cara, para mim me parece sensacional, após esse percurso longo de várias semanas que estamos aqui, esses grandes debates que nós temos feito, né, em muitos níveis possam ser resumidos pelo João Bernardo
como uma troca desigual de troca de funções desiguais. Enfim, acho que aqui vale destacar o fato de que, em muitos níveis, essa lei do regime senhorial aqui que o João Bernardo destaca, ela deixa um elemento de fora, que a gente já vinha destacado há muito tempo, que é o campesinato independente. E é justamente por isso que ele vai desdobrar, no capítulo 18, uma análise sobre o rei e a relação dele com o campesinato independente. E aí eu acho que é interessante destacar isso para quem está nos acompanhando, enfim, para que isso fique totalmente claro. Não sei se alguém tem mais algum ponto para destacar aqui em relação a esse aspecto. Só marcar, como eu já destaquei anteriormente, né? A natureza do sistema que ele está se referindo, né? A nomenclatura usada em português, como em inglês, o gift, pode dar para quem não tem contato prévio maior com o tema, né? Pode fazer com que as pessoas atribuam a esse sistema as características do que seriam as condições de troca de presente na nossa sociedade atual, né? Porque a palavra é até a mesma, e no fundo ela é um registro tardio, né? Uma manifestação tardia, muito restrita, de um sistema que o autor e outros supõem que foi um sistema com uma capacidade de articulação social gigantesca, né? Então, as nossas ocasiões anuais em que se trocam presentes, e coincidentemente a gente está às vésperas de uma delas, né? No fundo remete, talvez seja uma pálida expressão do que já foi aqui concebido como um sistema com uma capacidade de articulação social muito mais vasta, né? Então, como eu disse antes, não se trata aqui de um resquício, de um vestígio, né? Que tem uma manifestação ritual ainda importante em muitas sociedades, né? Mas que se realizam quase como exceção, né? Em formas de existência, interações sociais que passam por outras dinâmicas, né? Muito estranhas a essa troca de presente que está aqui referida. Falou-se hoje aqui no livro do Godelier sobre o dom, né? O Godelier, inclusive, levanta o questionamento de que o dom teria desaparecido nas sociedades capitalistas modernas que são regidas por uma outra lógica. Ora, sem deixar de considerar que elas sejam, de fato, regidas por uma outra lógica, ele considera que o sistema do dom vigora com ele próprio, com especificidades decorrentes do impacto da própria lógica capitalista, né? Para ele, principalmente nas grandes campanhas, nas campanhas que se fazem ainda hoje, né? de apoio, de caridade, de apoio a comunidades, né? Que passaram por alguma crise, alguma intempérie, com doações, né? Para ele estaria aí manifesto a vigência ainda aqui um sistema como esse, mas que já guarda características bem diferentes, né? Porque a pessoalidade da relação já não se manifesta, você doa, né, para pessoas que às vezes estão no outro lado do mundo, que você não conhece, provavelmente nunca conhecerá, né, com as quais nunca entrará em contato, que, portanto, jamais poderão reciprocar o que lhes foi concedido, e ainda assim elas não estão sob sua dominação por conta disso, né? Mas, se eu bem me lembro, o Godelier considera que o dom ainda opera, que ainda tem espaço de operação. Mas eu fiz a referência aí aos presentes natalinos, aos presentes de aniversário, porque são talvez um vestígio, né? Muito acanhado do que foi aquilo que se imagina um sistema com uma capacidade, com uma propensão de articular sociedades inteiras. É disso que se está falando aqui, né? E ainda assim a gente poderia ver também aqui, né? Os presentes trocados são, sobretudo, também trocados dentro de famílias, né? Em algumas
em algumas línguas, né, o vínculo criado por ele, pelo menos no linguajar, se manifesta. Quando você recebe um presente na língua portuguesa, o que se deve dizer é obrigado, né? O que para mim é referência de que o presente obriga, o presente vincula, né? Os espanhóis são mais espertos, porque dizem graças, né? E me parece que, então, quebram a lógica do presente, dizendo que é uma concessão graciosa, né? Portanto, não cria interação, não cria dependência, não cria vínculo. Mas, enfim, eu estou especulando, mas só para chamar atenção para esse aspecto, né? Todo mundo tem, a principal referência da gente do presente vai por aí. Só que pensar que a gente está tratando de um sistema muito mais vasto, do qual as nossas experiências atuais do presente são uma pálida e longínqua manifestação. Não Vale destacar. Ô, Mário, nesses exemplos que você está dando, né, para quem mora no subúrbio, já deve ter se deparado com alguma prática de encontrador. E eu me lembro muito bem na minha infância, da minha avó fazer um bolo, entregar para a vizinha, e aí, dias depois, a vizinha vem com uma comida diferente, entrega, e faz questão que você coma na frente, prove. Esse resquício do encontrador suburbano. Não, a gente tem expressões em certas sociedades vigentes ainda, inclusive, não sei se essas práticas se mantiveram, é uma questão muito séria, né? As sociedades regidas por essa lógica, eu me lembro, eu falei hoje no Saider, no estudo que ele faz lá das comunidades lá de pescadores, né? Ele diz que, por exemplo, na época do ano em que cada família, que a organização da pesca é familiar, né? Ele diz, quando cada família usa uma certa época do ano para reparar as embarcações e tudo mais. E aí, inclusive, reparar a casa e coisas do tipo. E ele diz assim, que os vizinhos, quando vem alguém fazendo um trabalho pesado desse tipo, as pessoas se dispunham de frente ali para a coisa e ficavam ali esperando. Tá? Eles não ofereciam ajuda, mas ficavam ali aguardando. Se a pessoa pedisse ajuda, aí eles se dispunham a ajudar. Mas aí criava-se a obrigação. Tá? Mas aguardava-se que aquele que potencialmente precisava de ajuda pedisse. Ninguém oferecia graciosamente ajuda. Né? Porque, inclusive, a oferta podia criar a perspectiva da obrigação da reciprocidade. Então, que as pessoas aguardavam aquele que está fazendo o trabalho avaliar se o trabalho era pesado a ponto de precisar, de valer a pena interagir com alguém pedindo o auxílio desse alguém, sabendo que isso ia criar um vínculo, um débito para o futuro. Né? Não, eu me lembrei aqui também, Mário. Rejeitar a comida da vizinha era uma ofensa. Né? Você estava ofendendo a honra dela se você rejeitasse aquele prato. Eu me lembro da minha avó se indispor com ela, dizendo que não precisava, que já tinha comido, e a mulher, nossa, como é que você faz isso comigo? Né? E rola toda aquela teatralidade, né, da situação, mas brincadeiras à parte, tem muito a ver com essa dinâmica de se sentir ofendido, né, por ter seu presente rejeitado, que é algo que o Mus trata de forma extensa, inclusive. No final, o que acabava acontecendo é que minha avó, para não ofender a vizinha, acabava aceitando, né, e por aí vai. E aí acabava reciprocando. Tua avó detestava giló e comeu giló pra cacete a vida toda para não arrumar encrenca com os vizinhos. Isso acontece. Com certeza, com certeza. Bom, gente, de resto, eu acho que, inclusive, já que falamos dos presentes, um Feliz Natal a todos, boas festas de fim de ano, né? Moderação com aquele vinho sangue de boi, porque aquilo no dia seguinte é uma desgraça, né? É preferível, inclusive, aquela cachaça de bujão, comparativamente faz menos mal. Né? Cuidado com as rabanadas também, aquilo é muito gorduroso. Né? Um sujeito que, como eu, que já leva 2 estentes ao coração, deve ter cuidado. Comprem o bacalhau do mais barato, tem um bagre salgado,
tem um sabor bastante razoável. Se for para fazer aquele bolinho de bacalhau, então, que você bota 5 quilos de batata e 500 gramas de bacalhau, o bagre salgado serve perfeitamente. Agora é novo, agora é só a batata e agora é essência de bacalhau. Você bota a essência. Vende no Mercadão. Quem é daqui do Rio de Janeiro, vá ao Mercadão e compra fiapo de bacalhau. Não vá ao Mercadão, mantenha a distância. Não, vá ao Mercadão quando ele estiver fechado, e aí não vai ter aglomeração. Entendeu? Vá ao Mercadão quando ele estiver fechado, de madrugada, que aí não tem aglomeração. E aí você compra o fiapo de bacalhau que eles vendem lá. E aí você está comendo a batata, aquele fiapo prende no dente, você tem a referência do bacalhau, entendeu? Bacalhau é técnica, você pode pegar um peixe de vala, faz a técnica em casa. É uma qualidade de peixe, é uma qualidade de preparo, na verdade. Qualquer peixe salgado, até barrigudinho de vala vira. Exato, pega na vala, dá pra pescar com miolo de pão. Como diria o pessoal do Choque de Cultura, é super valorizado, superestimado. Portanto, boas festas, feliz ano novo, fiquem em casa, se cuidem. Ano que vem tem mais. É isso aí. No dia 6 de janeiro, com um capítulo dedicado aos reis. É muito bom. Dia de reis. É muito bom. 6 de janeiro escolar. A próxima reunião, dia 4 de fevereiro. Ótima data. Também aproveitem aí esse recesso para adiantar as leituras. Aqueles que não conseguiram acompanhar todas, vão ter aí um mês de férias para poder avançar na leitura de João Bernardo. E aí, pelos próximos 3 anos, né, Mário? Que é a expectativa aí do grupo. Um ano para cada volume. Se não atrasar, né? Se atrasar, aí a gente faz em 6. 6 é um número bom. Mas vamos fechar. E a referência é que o próximo capítulo para leitura é o capítulo 18. O capítulo dos reis. Por isso eu propus 6 de janeiro, que é dia de rei. É uma ideia. É uma forma de ver. É uma ideia. Descartada, mas uma ideia. Enfim. Valeu, pessoal. Até logo. Aquele abraço. Valeu, gente. Abraço. Gente.